Alô, vocês que já estão chegando, bem-vindos, bem-vindos a mais uma reunião. Estamos aqui mais uma semana. Bem-vindos todos, cadê todo mundo? Vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir chegando. Salve Maria a todos que estão por aqui. Os congregados de Santos, pessoal de outras congregações que nos acompanham aqui pelo Jornal Alvorada. Esse tema de hoje é bem interessante, independente do local onde você se encontra. Então tem gente aí de Jacareí. Alisson, seja bem-vindo. Maria Aparecida Valese, parece que Maria Aparecida já está fazendo parte da congregação aí, pelo menos online. Vamos ver que se depois que a gente retornar às reuniões a gente começa a frequentar junto aí, né? Vitor, salve Maria a todos que estão nos acompanhando pelo Jornal Alvorada. Estamos aqui para mais uma reunião. Essas reuniões têm acontecido semanalmente aqui na página do Jornal Alvorada. Meu nome é Bruno Arena, eu sou presidente da congregação Mariana Nossa Senhora de Fátima e São Paulo Apóstolo aqui em Santos. Sou instrutor da congregação Mariana da Anunciação também aqui em Santos e diretor de formação da coordenação regional das congregações marianas do estado de São Paulo. Seja bem-vindo você que nos acompanha, vocês que vão assistir depois esta reunião. Estamos aguardando aí chegar mais um pouquinho de gente, tá certo? Vão chegando aí, dá para compartilhar o link, mandei nos grupos aí, mandem também os links para o pessoal nos acompanhar e daqui um minutinho a gente começa. Aqui estamos nós, caríssimos, estimados. Olha só, coisas que acontecem com congregados marianos. Medalha cai. Caiu minha medalha. Quem nunca tinha visto, agora ficou gravado. Minha medalha caiu. Quem aí que está assistindo, a medalha já caiu da fita? Eu sei de vários aí que já, pelo menos da minha congregação, e de modo particular no meio da missa acontece, né? A gente ouve aquele barulho de metal batendo no chão no meio da missa, já segura a risada, né? Aqui a nossa medalha, acho que todo mundo aqui que está vendo é congregado mariano, né? Essa minha medalha é um pouquinho mais antiga, né? A medalha ela é presa por essa argolinha aqui, ó. Essa argola às vezes ela abre, às vezes essa argola, por ser de metal, ela vai oxidando e ela acontece isso que aconteceu com a minha fita. Olha que coisa triste. A fita, por causa dessa fitinha aqui, ó, que você tá vendo como é que fica? Chega uma hora que ela não aguenta mais, aí a gente geralmente faz com costurado isso. Deixa eu pôr uma outra fita que tenha a medalha. Vai pro falha nossa essa, hein? Se temos fita sobressalente, sim, temos. Muitas. Aqui está, então. Eu acho que o pessoal que é congregado deve estar usando a fita durante a reunião, né? Para os nossos exercícios de piedade, então põe a sua fita também. Tá aqui, minha fita sobressalente. Vamos abrindo aqui o manual da CM.
manualdacm.com, que é onde se encontram as orações das nossas reuniões ordinárias. Logo na área de ritos, reunião ordinária. Hoje nós vamos fazer em português. Semana passada nós fizemos as orações em latim, então quem tiver curiosidade depois da reunião, vocês podem assistir aí, tá nos vídeos do Jornal Alvorada, tá certo? Então nós vamos começar a reunião. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitam, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris vagat litus, altissimi Dominum Dei, ons vivos ignis caritas, et spiritualis unctio. Deo Patris Victoria, et Filio qui amor tuis, surrexitat Paraclito, in saeculorum saecula. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em meu socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me, vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso que será batido, para que ao céu fosse o mortal subido, brilhando com os raios de tal sol. É a vossa conceição claro arrebol. Guiai-nos, pois, calcada a serpe crua, ó entre espinhos flor piedosa lua. Amém. Eu fiz nascer no céu a luz que não se apaga, e cobri como névoa a terra toda. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança, por mercê do mesmo vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhor, a minha oração,
e chegue até vós o meu clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, que as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Eu vou fechar uma porta aqui que não para de bater de jeito nenhum, porque o tempo está virando. Só um instante. Leitura do calendário mariano do mês de maio. Dia 1º, São José Operário. Dia 2, São Filipe e São Tiago Menor Apóstolos. Dia 4, São José Maria Rubio Peralta, confessor religioso jesuíta, congregado no Seminário de Alméria, Espanha. Apóstolo dos Leigos em Madrid. Dia 8, Nossa Senhora da Estrela. Dia 8, Beato Ruperto Mayer, confessor, sacerdote, diretor da Congregação Mariana dos Homens em Munique, Alemanha. Opositor do nazismo, morto em campo de concentração. Dia 11, São Francisco de Jerônimo, confessor, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Taranto, Itália, e fundador de muitas congregações. Dia 13, Nossa Senhora de Fátima. Dia 14, São Matias Apóstolo. Dia 16, Santo André Bobola, mártir na Bielorrússia, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Vilna, na Lituânia. Dia 19, Santa Joaquina de Vedruna de Mas, santa mulher, fundadora das Carmelitas da Caridade, promotora das congregações marianas nas casas de sua congregação. Dia 21, São Pedro de Jesus Maldonado Lucero, sacerdote, mártir em Chihuahua, México, congregado no Seminário Diocesano de Chihuahua. Dia 23, São João Batista de Rossi, confessor, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio Romano em Roma, Itália. Dia 24, Nossa Senhora Auxiliadora. Dia 25, Santa Madalena Sofia Bará, fundadora das religiosas do Sagrado Coração de Jesus, promotora das congregações marianas nas casas de sua congregação. Dia 26, Nossa Senhora de Caravaggio. Dia 26, Santa Mariana de Jesus de Paredes, virgem, congregada na Igreja dos Jesuítas em Quito, Equador, chamada a Açucena de Quito. Dia 28, Beato Robert Johnson, mártir na Inglaterra, sacerdote congregado no Colégio dos Ingleses em Roma. Dia 29, São Paulo VI, Papa, congregado em Brescia, na Congregação Mariana do Colégio Arite. Dia 29, Santa Úrsula Ledochowska, religiosa, fundadora das Ursulinas do Coração Agonizante de Jesus, congregada em Estocolmo, na Suécia. Dia 31, Visitação de Nossa Senhora, festa. 3º domingo de maio, Dia Nacional do Congregado Mariano. Salve Maria, tudo bem? Caríssimos, sejam bem-vindos a mais uma reunião. Uma alegria vê-los, ver os vossos avatares aqui. Não consigo ver de todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos, quem vem de fora, quem vem da congregação de Fátima, quem vem da Anunciação, quem vem de outras federações, seja bem-vindo a esta reunião da Congregação Mariana, transmitida diretamente de Santos para todo mundo, aqui por esta rede social. Caríssimos, aqui estamos mais uma semana e já está anunciado o tema desta reunião no título aqui desse vídeo. Então, você que chega agora já sabe mais ou menos sobre o que nós vamos falar hoje. Mas eu não quero falar, eu não quero me ater tanto à questão dos exercícios espirituais. Isso também nós vamos falar hoje, mas sobre como organizar um retiro. Aí você fala, gente, mas quem precisa saber como organiza um retiro são os diretores de congregação. Não, cara, você também precisa saber. Você que é um congregado mariano, você que é um aspirante, que é um candidato, você precisa saber sobre isso. Porque, no fim das contas, se você está no caminho de ser congregado mariano, um dia você vai chegar a ser dirigente. Então, é para você também esse assunto. E a partir do momento, então, em que a gente tem o conhecimento sobre como funcionam essas coisas, a gente também dá mais valor, não é?
Eu sou de uma congregação mariana, a minha congregação de origem, assim como a do Vitor, que está nos assistindo, não sei se tem mais alguém da Anunciação assistindo. Minha congregação de origem é da Anunciação, uma congregação centenária já, né? E a gente ouve muitas histórias do passado da congregação, né? Então a gente sabe que em algum momento da nossa história na congregação mariana se valorizou bastante a questão do retiro espiritual, mas que com o passar das décadas, com o andar da carruagem da congregação mariana, acabou ficando um pouco mais raro promover-se os exercícios espirituais ou o retiro inaciano. Em primeiro lugar, que a gente precisa pontuar é o seguinte: a congregação mariana ela tem como uma das suas partes bem importantes, né, da sua existência, o fato do retiro inaciano. Para a gente que já está mais habituado com isso, você fala, nossa, sério? Sim, sério. Tem muita gente que faz parte das congregações marianas e infelizmente não tem tanto contato com a questão dos exercícios espirituais, do retiro espiritual. Então, o fato que deve ser pontuado é o seguinte: o retiro espiritual faz parte da vida do congregado mariano, deveria fazer parte da vida de todos os congregados marianos. E aqui em Santos, esse rarear dos exercícios espirituais aconteceu também, não sei se em congregações de vocês que são de fora, que nos assistem, também aconteceu isso. O fato é que ele parou de ser realizado com a frequência que deveria ser feito, né? A gente tem na nossa regra de vida, então, apontamentos sobre a questão dos exercícios espirituais, eles devem ser realizados anualmente. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, os padres diretores, que eram aqueles os sacerdotes que davam suporte para as congregações, acabaram ficando bastante atarefados com outras coisas da igreja. Mudou-se mudou-se bastante, né, o panorama pastoral da igreja, e o sacerdote ele não conseguia mais acompanhar com tanta disponibilidade as congregações marianas. E isso não é uma coisa recente, tá? Isso não é uma coisa que fala assim, depois do concílio foi assim. O próprio Antônio Maia, que é bem anterior ao concílio, já nos anos 50 falava que uma congregação ela não pode se furtar ao egoísmo de querer um padre diretor para si, 100% do tempo. Mas esse distanciamento dos padres diretores, isso até mudou, né? Hoje você não chama mais um sacerdote que é o assistente da congregação, você não chama mais de padre diretor, chama de assistente eclesiástico. Então, naturalmente acabou-se ficando um pouco em segundo plano a atuação do assistente, do padre na congregação. Mas isso daí teve um reflexo um pouco negativo na vida da congregação, porque ao mesmo tempo em que, com o passar do tempo, se estruturou muito a questão social dentro das congregações marianas, existiu na nossa história recente congregações que são verdadeiros clubes, com muitos atrativos para as pessoas no âmbito social, acabaram ficando um pouco enfraquecidas no âmbito espiritual por causa da ausência do padre diretor. Ao passo que no campo social os leigos sempre tomaram a frente disso e sempre fizeram muito bem. Na parte espiritual os leigos acabaram relegando a segundo plano a preparação dessas questões espirituais, deixaram muito nas mãos dos padres diretores e com esse distanciamento acabou naturalmente ficando um pouco deficitária a questão espiritual dentro das congregações marianas. Então, na nossa história, que digo pela história de uma congregação que eu conheço, mas sei que é a realidade de muitas, acabou que começou a ficar mais escassa a realização do retiro na congregação mariana. A exemplo aqui da minha congregação de origem, os retiros que eram pregados pelos padres jesuítas na época, a minha paróquia de origem era uma paróquia jesuíta, acabou se escasseando. Então algumas vezes alguns congregados eram selecionados para ir para Itaici fazer o retiro. Itaici é um lugar para isso, né, para fazer o retiro espiritual, mas perdeu-se o costume de fazer o retiro anual.
né? E uma coisa que eu percebo, tendo já falado com muitas congregações, é que existem várias justificativas, né? Muita gente se justifica, fala assim, aqui não tem retiro porque a gente não tem lugar para fazer, não tem casa de retiro aqui para fazer. A gente não tem retiro porque não tem sacerdote. Um sacerdote não pode ficar 2 dias confinado com a gente fazendo retiro. A gente não faz retiro porque as pessoas não podem ficar 2 dias fora do seu cotidiano comum. Então a gente ouve várias justificativas que, na verdade, se a gente for pegar a fundo, e a gente vai tentar fazer isso, não são justificativas plausíveis para a não realização de retiro e a não participação em um retiro espiritual dentro da congregação mariana. Então, se você faz parte de uma congregação, de uma federação que não costuma fazer retiro, isso daí é para você, e isso é para vocês daqui de Santos que estão assistindo, para que vocês também tenham bastante consciência de que um retiro depende, até certo ponto, de um sacerdote, mas se ele não é realizado, e você coloca como justificativa que não tem um sacerdote, isso daí é uma desculpa, na verdade. Tá certo? Porque a gente vai aprender a dar um jeito nessas situações. A mesma coisa com relação à questão de espaço. Isso não é justificativa. A questão do tempo não é justificativa. Tá? Então a gente vai ver um pouco de cada coisa aqui. Eu não preparei uma pauta para falar sobre isso, porque tem muitos assuntos e eu acho que se fosse preparar isso previamente ia acabar ficando uma reunião de 3 horas. Então vou tentar me ater ao tempo regimental aqui das nossas reuniões e falar um pouco sobre a questão do retiro inaciano, tá? Como começou aqui esse assunto aqui em Santos? Como é que começou? Puxa, retiro inaciano, tem que fazer. Primeiro que nós não tínhamos toda essa informação. Por mais que esteja escrito na regra de vida que o congregado faz o retiro inaciano anualmente, para muitos não está claro isso. Você fala assim, André, porque é um desmanzelado que não lê a regra de vida. Não é isso. Não é isso. São diversos fatores que fazem a gente não se atentar para determinados fatos. Então, por mais que para você que frequenta o retiro inaciano seja uma coisa óbvia que a gente tem que ter retiro, até que alguém te fale não é tão óbvio assim, certo? E aí a gente foi um retiro inaciano em Cotia, numa casa de retiro da congregação do Oratório de São Filipe, e lá a gente fez um retiro com o padre Fabiano, da congregação do Oratório. A congregação fica em São Paulo, a casa de retiro deles fica em Cotia, ali, mais exatamente em Calcaia do Alto, né? Então a gente fez esse retiro, falou assim, gente, mas tem que ter isso daqui, não é possível, é isso que dá sentido para a congregação mariana. E depois, é lógico, a gente vai se aprofundando nisso e vai vendo que a congregação mariana em si, ela não faz nenhum sentido se não tiver os exercícios espirituais. E isso só vem se confirmando. Quanto mais a gente se aprofunda no estudo, mais isso se confirma. Várias obras, excertos de textos de padres jesuítas falando sobre a importância dos exercícios espirituais para a congregação mariana. Então é muito importante. Eu diria até que não é só muito importante, mas que é fundamental a prática dos exercícios. E o lugar de excelência dos exercícios espirituais é o retiro. A gente também não pode pensar o seguinte, exercícios espirituais igual retiro. Não, retiro é o lugar de excelência desses exercícios espirituais, mas tanto a sua prática quanto a reverberação daquilo que nós fazemos no retiro, ela tem que perdurar pelo nosso cotidiano, na nossa vida. Não adianta nada a gente ir para um retiro, legal, puxa, mudou minha vida, e sair do retiro e volto para a mesmice. Não. Então o retiro ele tem que ter o efeito no seu cotidiano, tá? E também algumas práticas podem ser levadas para o cotidiano, mas
a sua máxima manifestação, a máxima manifestação do exercício espiritual é dentro do retiro. Então, uma coisa também para pontuar: o retiro da congregação não é qualquer retiro, não é qualquer retiro, é um retiro inaciano. Existem vários modelos de retiro hoje em dia. Existem retiros que são feitos sem nenhum modelo. Existem retiros 100% bíblicos. Existem retiros que são inspirados em retiros gospel, retiros de casa de piscina. Existem milhares de modelos aí de retiro. Retiros da renovação carismática, retiros de outros grupos e associações da igreja. Mas o retiro da congregação mariana não é qualquer retiro, é um retiro específico, que é o retiro inaciano. Então, se você também faz parte de uma congregação que não faz o retiro inaciano, faz um outro retiro, ainda não está cumprindo aquilo que pede a nossa regra, e você não teve ainda a experiência de fazer o retiro que é próprio para os congregados marianos. Tá certo? O que você precisa para fazer um retiro? Né? Tem muita gente aí, agora eu estou vendo aqui que tem gente de fora, né, assistindo. O que você precisa para fazer um retiro? Você precisa de pessoas interessadas, você precisa de um espaço e você precisa de alguém para orientar esses exercícios. Basicamente é isso. Tá? Esse alguém para orientar os exercícios, preferencialmente deve ser um sacerdote ou um clérigo. Porém, existe uma coisa que é imprescindível, que essa pessoa que esteja orientando o exercício seja alguém que já fez o exercício espiritual de Santo Inácio e conheça a sua estrutura, conheça o seu propósito, tá? E alguém que realmente queira fazer aquilo que é um retiro espiritual de acordo com os exercícios espirituais. Tá? Você fala assim, mas todo sacerdote faz o exercício espiritual, né, durante a sua vida no seminário, etc. Sim, mas alguns sacerdotes também não conseguiram compreender corretamente o sentido do que se está fazendo. E querem fazer alguns enxertos e etc. Então, a primeira coisa que é essencial é que alguém que esteja orientando seja alguém que entenda o que é o exercício, qual o seu propósito e que já tenha feito essa experiência dos exercícios. Né? Você pode, por meio de livros, estudar o exercício, aprender lendo o próprio exercício, mas a prática ela faz com que você compreenda de uma maneira mais profunda a experiência do exercício espiritual. Então isso daí tira uma crença limitante aí para a existência de exercício do retiro, que é o seguinte: olha, nós não encontramos um padre para fazer, então nós não vamos fazer o retiro por causa disso. Isso é uma coisa que se acredita que acaba limitando. Então muitas federações, muitas congregações deixam de fazer o retiro porque não encontraram um sacerdote disponível. Aqui a gente já teve essa experiência algumas vezes de não ter um sacerdote disponível para pregar o retiro. Da primeira vez que eu fui pregar um retiro inaciano mesmo, eu estava totalmente perdido. Eu falei, gente, eu já tinha feito o retiro, eu falei, peraí, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu perguntei no grupo de dirigentes, falei, gente, olha, eu estou com essa dificuldade aqui, a gente não encontrou um sacerdote para fazer a orientação do retiro, a gente quer fazer o retiro. E aí na época, o então presidente da confederação, o Márcio, ele falou, você não lê a regra de vida? Você não lê a regra de vida? Eu falei, leio. E você não sabe que lá no livro da regra a gente tem o roteiro do retiro? Que qualquer leigo que tenha uma experiência em orientar o retiro pode fazer isso? Eu falei, não, nunca vi isso não. Eu peguei, abri lá aquele livro azul, as congregações marianas no Brasil, e de fato estava lá um roteiro básico, na época feito pelo Dom Vaz, um roteiro básico de retiro. Então tá lá, tá?
Então existe essa possibilidade que um leigo pregue um retiro, só que não é qualquer leigo. O leigo ele tem que ter esses, vamos chamar de pré-requisitos. Ele tem que querer fazer aquilo que é próprio do exercício espiritual. E serve para padres também. Ele tem que fazer de acordo com o exercício espiritual. Você não pode também falar, vou fazer um retiro inaciano e tirar as coisas das vozes da sua cabeça. Tá? Uma coisa que é muito própria da espiritualidade inaciana é a capacidade de adaptação. As coisas são todas adaptáveis. Quando você faz exercício espiritual, você aprende que tudo é passível de ser adaptado. Isso está no âmago da existência da Companhia de Jesus. Existem coisas que são fundamentais, que são essenciais e inalteráveis. E todo o resto é mutável. Então isso é uma coisa até importante para a gente pensar quando está falando sobre o retiro. O retiro é adaptável. Existe uma coisa essencial no retiro, o resto você adapta conforme a necessidade. Tá? Então assim, não tem um sacerdote disponível para ficar durante todo o retiro. Isso não é desculpa para você não fazer. Você vai chegar no sacerdote e falar assim, principalmente em sendo o assistente eclesiástico da congregação, você vai falar com ele, né? Você sendo dirigente, fala, padre, tá certo que o senhor não pode, mas a gente precisaria aqui, vai ter um tanto de pessoas fazendo retiro, e em dado momento essas pessoas precisariam fazer a sua confissão. E em dado momento seria muito oportuno que o senhor rezasse uma missa para essas pessoas. São esses dois momentos que essencialmente precisariam de um sacerdote dentro de um retiro inaciano. Tá? Então cai por terra a ideia de que sem um sacerdote você não faz nada. Você faz muita coisa se tiver boa vontade de pesquisar, de estudar, de buscar fazer o exercício, se você nunca fez, para aprender como funciona, como é a dinâmica da coisa. E como eu disse, a depender de onde você vai fazer o exercício, o padre vai pregar o exercício de um jeito. Se você vai fazer em outro, ele vai pregar de outro jeito, porque tem muita maleabilidade dentro do exercício espiritual. Não é tudo obrigatório, não existem coisas muito rígidas. Tem uma série de regras que devem ser obedecidas para se fazer o retiro, e fora daquilo você pode adaptar bastante, principalmente no que diz respeito ao orientador, como ele orienta, né, como ele faz as suas colocações, como ele insere o retirante dentro de um exercício específico. Isso é bastante maleável. Tá? Então, se você for fazer em Itaici mesmo, um padre prega de um jeito, outro padre prega de outro. Se você vai fazer um retiro de congregação, um retiro inaciano, um padre prega de um jeito, outro de outro. Então tem muitas particularidades de acordo com variar de acordo com a pessoa que está orientando o exercício. Tá? E aí você vai adaptar conforme a necessidade. Tá? Aí vem a outra questão, não tenho um espaço para fazer um retiro. É lógico, eu tenho que usar alguns exemplos de coisas que a gente já fez, né? A gente tem que usar exemplos reais para também depois não dizer, você está propondo uma coisa absurda. Em um ano, agora não vou me recordar, não sei se alguém aqui que está assistindo recorda, foi necessário que nós fizéssemos o nosso exercício, o nosso retiro em casa. Porque não tinha condições de fazer numa paróquia, não tinha uma casa de retiro à disposição, nós tivemos que adaptar. É lógico que assim, a variar de acordo com o tanto que você precisa adaptar a realização de um retiro, isso pode sim afetar na maneira como o retirante vai aproveitar esse retiro. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma casa de retiro, que é o melhor dos mundos, um lugar longe do barulho, longe da cidade, um lugar com espaço. Geralmente uma casa de retiro é pensada para a pessoa fazer o retiro, então para ela sair andando, para ela para um lugar onde ela consiga encontrar aquilo que ela está procurando, né? Vários ambientes, você tem ambientes mais propícios para um tipo de meditação, outros mais propícios para outro. A pessoa pode escolher entre ficar numa capela ou ficar no meio do mato, né? É o melhor dos mundos, uma casa de retiro, ela é pensada para isso. E aí você tem essas gradações até chegar ao mais difícil de se trabalhar,
né? Que é, por exemplo, uma casa, um apartamento. Tá? Então, você tem, por exemplo, a paróquia para trabalhar isso. Tem muita gente que deixa de fazer retiro porque não tem uma casa de retiros. Gente, besteira. Se você tem uma paróquia, e existem paróquias com uma infraestrutura mínima. Tá? Nós, aqui em Santos, na congregação de Fátima, já há 2 anos nós fazemos o retiro dentro da paróquia. O retiro ele é feito no espaço da paróquia e não é uma paróquia grande. Não tem muitos espaços. Tem uma igreja, que é uma igreja pequena, também não são muitas pessoas que fazem o retiro aqui. É uma igreja pequena, com um salão lateral e 4 salas usadas para catequese e outros fins. Então a gente escolhe uma data, geralmente, tradicionalmente, o retiro inaciano da congregação é feito no carnaval ou durante a quaresma. Então a gente pega uma data que não tem atividade na igreja e a gente pede para o padre. O padre já está ciente que a gente faz retiro inaciano todos os anos, então ele meio que já espera que a gente fale, olha, padre, aquele negócio lá do carnaval, a gente vai fazer o retiro. Então já fica meio, já é meio uma coisa de conhecimento também do sacerdote, da paróquia. Tá? Então é isso, se você não tem uma casa de retiro, tenta a paróquia. Você fala, tá bom, então carnaval é uma data ótima para fazer isso porque praticamente não tem atividades na igreja, né? Menos que você seja de uma paróquia muito grande, né? Que tenha muitos grupos e eles decidam não parar de fazer as coisas durante o carnaval. Pode ser que numa paróquia muito grande outros grupos estejam fazendo retiro também do mesmo espaço. Não é por isso que você vai deixar de promover esse retiro, gente. Sabe? O ideal é que seja um lugar onde você tenha espaço, você tenha silêncio, você seja realmente afastado dos afazeres, né? Afastado de distrações. Né? Mas dá para fazer uma paróquia, enquanto e até numa situação extrema, enquanto ainda está tendo um retiro nessa mesma paróquia. Você consegue fazer um retiro usando um ambiente bastante reduzido. Vamos supor que você só tem a igreja e a praça na frente da igreja para fazer. Dá para fazer um retiro. Dá para fazer. É preciso um pouco de disciplina, tanto daquele que orienta, quanto daqueles que estão fazendo o retiro. Dá para fazer num espaço bastante diminuto. Neste ano, que já vai um pouquinho distante, em que nós fizemos dentro de um apartamento de um quarto de sala, nós fizemos um retiro de 2 dias aberto. Depois eu vou falar sobre modalidades. Com mais ou menos 12 pessoas ou 15 pessoas dentro de um apartamento de um quarto de sala. E foi um retiro que rendeu frutos. Então, assim, espaço não é um bom motivo para não fazer o retiro. Tá? Como eu disse, um bom espaço, uma casa de retiro, vai propiciar um aproveitamento melhor, porque o espaço ele influencia bastante a maneira como nós percebemos os exercícios. Tem sacerdotes muito bons que têm espaço, que promovem retiro, que, a variar de acordo com o exercício que está sendo aplicado, eles ambientam o local do exercício. Então dá para fazer, por exemplo, se você está nos exercícios da primeira semana, eu disse que não ia entrar no detalhamento, né, mas só para pincelar. Exercício da primeira semana, em que você está fazendo meditações sobre os novíssimos, meditação sobre os pecados, sobre o inferno, tem padre que ambienta lá, coloca um monte de velas, coloca uma luz vermelha no ambiente e você medita ali. Você se percebe dentro do inferno, né, a variar com a ambientação. Isso é um recurso que pode ser usado. Né? Ele vai talvez ajudar você a entrar no espírito do exercício, mas ele não é fundamental. Tanto aí que você tem os exercícios da vida cotidiana, que são feitos na sua casa. Você tira meia hora por dia para fazer um exercício. Então, repito, o aproveitamento talvez seja um pouco diferente, mas é possível de se fazer. Então, você tem lá o espaço, né? E com o espaço e alguém para fazer essa orientação, então você já tem muita coisa. Agora você precisa das pessoas. As pessoas, elas precisam estar predispostas a fazer o retiro.
O que não significa que você deve esperar a pessoa implorar para fazer o retiro. Existe uma necessidade de ajudar a pessoa a ficar predisposta a fazer o retiro inaciano. Então o retiro ele não é somente o momento do retiro, aqueles dias em que vai se passar fazendo exercício. Ele tem que ser considerado sempre que você vai ter um momento próximo, né? Você tem um momento remoto, um momento próximo, um momento do retiro e o posterior, o momento pós-retiro. Todos esses momentos devem ser trabalhados pelo dirigente, por aquele que vai orientar o exercício. Então você vai começar lá longe a fazer com que os retirantes fiquem predispostos ao exercício. Você pode usar um tempo mais distante, mais remoto ou mais próximo mesmo, para ir orientando aqueles que vão fazer o retiro sobre a que eles devem atentar no momento do retiro. Você pode explicar previamente, antes do retiro, as regras dos exercícios espirituais. Você pode fazer muita coisa fora do retiro. E aí você vai tornar o retiro, o momento do retiro mais leve, para que os retirantes não fiquem se ligando tanto em regras, porque essas regras você já mastigou antes. Numa congregação você tem essa possibilidade, porque você tem reuniões semanais. Em reuniões semanais você vai aos poucos falando, gente, hoje nós vamos falar sobre algumas regras dos exercícios, já na preparação de fazer exercício espiritual. E quando você entra no retiro, você aproveita aquele retiro 100% para se fazer os exercícios. E por que eu falo de aproveitar o retiro, aproveitar o momento do retiro para fazer o exercício? Porque existem diversas modalidades nos exercícios espirituais, tá? E nós que somos leigos, nós temos algumas dificuldades no nosso cotidiano. Nós, muitas vezes, não temos um tempo muito prolongado disponível. É certo que o exercício completo ele é composto por 4 semanas e ele vai se estender ao longo de 30 dias. Muito poucas pessoas têm a possibilidade de fazer esse exercício completo. Então você tem clérigos que eventualmente têm essa possibilidade de fazer. Você tem pessoas que não têm uma ocupação que demande que essas pessoas fiquem muito tempo... não demande que essa pessoa fique muito tempo prestando atenção naquilo. Então ela pode se ausentar por um mês. Tem gente que consegue pegar umas férias de um mês inteiro e ir fazer um retiro completo, mas no mais das vezes o leigo ele não tem essa possibilidade. Ele só consegue tirar alguns dias por ano para fazer esse exercício, quer dizer, para se retirar, para falar, gente, tá tudo certo aqui na minha casa, tá tudo certo no meu emprego, gente, eu vou precisar ficar 2 dias, 3 dias fora. Então você tem essas modalidades. As modalidades que mais se aplicam aos congregados marianos são algumas modalidades bastante reduzidas no quesito de tempo. O exercício inaciano, o exercício espiritual, ele sempre vai ser composto por 4 semanas, independente da sua duração. Então, se é um exercício espiritual de 4 semanas, você vai realmente, né, tem um exercício de 30 dias, lá, o completo. Você vai vivenciar dia a dia. Agora, você tem um exercício mais reduzido. Você tem um exercício, por exemplo, de 15 dias. Em 15 dias, você não vai fazer 2 semanas de exercício, mas as 4 semanas. A diferença é que, quanto mais você reduz o tempo de prática do retiro, menor vai ser cada semana. Então, se você tem no retiro de 30 dias, cada semana com 7 dias, no retiro de 15, cada semana vai ter mais ou menos o equivalente a 3 dias e meio, ou 3 dias, variando um pouquinho para cada um. E no próprio exercício, não são todas as semanas que têm a mesma duração. Algumas semanas do exercício demandam menos tempo para serem trabalhadas. Tá? Então, conforme você vai reduzindo o tempo de retiro, você vai diminuindo, né, o tempo que você vai ter para trabalhar cada semana. E existem alguns exercícios que são basilares, próprios de cada semana. Se você pegar o exercício espiritual, você vai ver que ele está dividido em semana e que alguns exercícios eles são fincados naquela semana. E o próprio Santo Inácio vai falar, estes são próprios da primeira semana, estes são próprios da segunda semana. Então uma coisa que vai ter que ter em mente, mesmo que você tenha que reduzir muito o retiro, é que você vai sempre pensar o seguinte,
O meu retiro, eu vou orientar, começando da primeira semana, vou passar para a segunda, terceira e quarta, independente de quantos dias durar. Se o meu retiro durar 2 dias, eu vou ter que passar pela primeira, segunda, terceira e quarta semana, em 2 dias. Então, metade de um dia eu vou fazer a primeira semana, metade do primeiro dia eu vou fazer a segunda, no segundo dia eu vou trabalhar as outras 2 semanas. Então, eu tenho que condensar. Eu tenho que condensar o conteúdo do retiro. Quando você pega o exercício espiritual, uma coisa que você vai perceber também Deixa eu fechar aqui o negocinho. Que existem esses exercícios que são fundamentais de serem colocados em prática, existem exercícios complementares. Você tem uma lista, lá para o fim do exercício espiritual, uma lista de exercícios bíblicos. Tem algumas vezes que a gente vai no retiro que o retiro é totalmente bíblico. O exercício espiritual, se ele é totalmente bíblico, ele não puxa um pouco dos exercícios que são fundamentais ali do exercício espiritual, ele fica um pouco desnorteado. É certo que existe uma sequência lógica dentro dos exercícios bíblicos que vão fazer com que a pessoa que estiver fazendo um exercício bíblico, se seguir uma sequência, se seguir a sequência lógica, ele vai meio que aproveitar essas semanas. Mas existem esses exercícios que vão dar a característica marcante de cada semana. Não deveriam ser pensados. E existe esse movimento dentro do exercício espiritual. Ele vai começar, ele vai ter a sua evolução, ele vai ter o seu desfecho e a sua conclusão. O retiro é assim, ele não é uma coisa linear e por isso a gente não deveria dispensar uma coisa que seja fundamental do exercício e nem ficar invertendo as ordens. Eu não poderia, por exemplo, pegar um exercício da 4ª semana e fazer no comecinho do retiro. Eu tenho que fazer esse exercício de 4ª semana no final do retiro. Então tem que ter essa noção. E essa noção você só vai ter quando você olhar, estudar os exercícios espirituais, entender essa dinâmica do exercício. Porque o retirante, ele tem que ser orientado de modo a passar pelas 4 semanas, porque existe uma dinâmica espiritual dentro do retiro. Assim como a missa tem uma dinâmica espiritual, ato penitencial, depois você rende graças a Deus, então você ouve a palavra, e depois existe uma dinâmica, assim como existe no exercício espiritual, que é bastante semelhante com a dinâmica da Santa Missa. Então, no começo do exercício espiritual é um momento penitencial. E ele vai se estender durante 3 semanas, esse momento penitencial de reflexão. E aí a 4ª semana é uma semana de ressurreição. Não é? Então você tem que respeitar essa dinâmica. Porque aí o retirante ele vai ter a experiência completa de um retiro. Por mais que você precise reduzir o tempo de execução do retiro. Então vamos supor, normalmente numa congregação você consegue fazer um retiro de 3 ou 2 dias. 3 dias completos ou incompletos e 2 dias, em 2 modalidades, fechado e aberto. O retiro fechado é aquele em que você geralmente tem um espaço que tem alojamento. Então, uma casa de retiro normalmente tem um alojamento, que é o lugar onde as pessoas ficam para dormir. Então, a pessoa não se ausenta durante o retiro. Ela vai ficar ali, ela vai ficar hospedada na casa de retiro. Ao contrário do que se pensa, não é uma parte fundamental, e eu vejo que as pessoas queimam muito a pestana, tá? Com algumas coisas que são acessórias dentro de um retiro. Uma delas é a questão do alojamento e outras a questão da alimentação. Aí você fala, gente, mas se a pessoa não dormir, a pessoa não comer, ela não vive. Se você entende bem o caráter de um retiro, a gente consegue apertar um pouco os cintos. O retiro, ele é penitencial, então você pode fazer com que as coisas sejam um pouquinho menos elaboradas, porque tem gente que fala assim, se eu não tiver um hotel confortável, eu não vou conseguir fazer um retiro. Na preparação prévia você tem que explicar, olha, conforto não é uma boa opção dentro de um retiro. O retiro é um momento para você não ter conforto, tá? Não precisa também deixar a pessoa passando fome, mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa digna de ser tão preocupante.
A alimentação no retiro não é para ser um motivo de grande preocupação. Porque quando a gente está organizando uma coisa grande como um retiro, importante como um retiro, a gente vai dispendiar muita energia. Tá? Ai, nossa, precisa contratar uma equipe de cozinha, precisa de marmita, senão as pessoas não vivem. É diferente, você vai fazer um outro momento, vamos fazer um encontro estadual da congregação, vamos fazer um encontro de dirigentes, não é um retiro. Aí você, lógico, aí você precisa de um conforto maior, né? Mas no retiro, o pensamento de quem vai fazer o retiro, de quem está orientando, é que aquilo é um momento penitencial para quem está participando. Então, não é que você também vai fazer a pessoa dormir no chão, mas é que muitos confortos, muitas delícias, a gente pode não se preocupar tanto com isso, né? Explico já já, tá? Então você tem essa modalidade fechada, que precisa de alojamento, precisa de todas as refeições, porque senão, né, fica difícil você ficar num lugar ali e você não ter para onde fugir, num lugar afastado da civilização. Você não pode correr para uma padaria para tomar um café, não pode correr para um restaurante para almoçar, então tem que ter tudo à mão ali, né? Então, geralmente um retiro fechado ele vai demandar um pouco mais de trabalho de uma equipe. Agora você tem a modalidade de retiro aberto. Por que eu vou dar um pouco de ênfase na questão do retiro aberto? Porque muitas congregações deixam de fazer o retiro porque não podem fazer um retiro fechado. Pensam que a única forma de fazer um retiro é fazer um retiro fechado. Digo e repito, é o melhor dos mundos, ter uma casa de retiro e fazer um retiro fechado. Só que não é desculpa para você deixar de fazer um retiro, você não ter uma casa de retiro. Não é desculpa, tá? Então assim, eu vou dar um pouco de ênfase sim na questão do retiro aberto, nas possibilidades para gente que não costuma fazer, tá? Se a gente for realmente voltar no tempo, gente, a maneira como os primeiros exercitantes fizeram os exercícios espirituais era uma maneira sem nenhum tipo de conforto. Santo Inácio orientava as pessoas no meio da lama, não tinha onde, não tinha uma casa de retiro. Com o tempo essas coisas foram se formatando. O próprio exercício espiritual no começo era bastante incipiente. Santo Inácio pegava uma pessoa lá que era seu orientando, né? Era uma pessoa que já era tinha a paternidade espiritual de Santo Inácio, e Santo Inácio aplicava os exercícios por partes. Isso também é uma maneira de fazer. Né? Fazer o exercício por partes, como costumam chamar na Companhia de Jesus hoje em dia, por etapas. É uma outra modalidade. O que eu estou falando aqui é que você que sabe que existem lugares que promovem retiro, mas dizem, é muito caro fazer ali. Pessoas que falam, nós não fazemos porque não tem uma casa de retiro, porque é muito caro. Nós não fazemos porque as pessoas não conseguem tirar 3 dias para ir para um lugar afastado. Existe a possibilidade de fazer, então, um retiro aberto. E aqui a gente tem feito, há pelo menos uns 2 ou 3 anos, o retiro aberto. Isso é uma possibilidade. Digo por quê? Porque existem congregações que são mais isoladas, existem congregações que não têm tantas condições financeiras para fazer um retiro. Vocês não precisam esperar o momento para fazer um retiro. Tá claro? Se você esperar o momento ideal para fazer, você não vai fazer nunca. Tá bom? Essa é uma coisa muito importante para pensar. Isso vale para um monte de coisa, não é só para o retiro, não. Tem gente que deixa de fazer as coisas nas congregações, na igreja, na vida, porque está esperando um momento mais propício, está esperando todas as condições serem favoráveis. Eu não vou ficar me voltando muito aqui no exemplo dos jesuítas, mas se os jesuítas tivessem esperado para tudo que eles fizeram o momento ideal, eles não teriam feito nada. Você vê, eles fizeram muitas coisas porque eles não esperaram o momento ideal. Eles se adaptaram às condições que eles tinham naquele determinado momento. Então, isso é uma coisa própria do exercício espiritual. Eu não tenho a casa de retiro. Não importa, gente. Tem uma paróquia? Faz na paróquia. Não tem a paróquia inteira. Tem atividade. Tem uma sala? Tem a igreja? Então faz na igreja. Não tem a igreja, não tem uma sala. Então faz na casa de alguém. Vai para um lugar retirado. No interior, que tem aí de sítio, chácara. Sítio, chácara é um lugar ótimo para fazer retiro. Vai fazer lá, então.
Dá para fazer num lugar improvisado, só não pode ficar sem, né? Então essas duas coisas são mitos. Não tem padre e não tem lugar, tá? E o tempo, falando sobre retiro aberto, tem a questão do tempo, né? Falei que o exercício completo é 4 semanas. Você pode reduzir para 15 dias, para 1 semana. Você pode quebrar o retiro em várias partes, fazer por etapas. Você pode fazer 1 semana agora, 1 semana lá para frente, fazer isso 4 vezes, você consegue fazer um exercício inteiro por etapa, né? E você tem o exercício bem resumido, em 3 dias ou em 2 dias. Aqui a gente faz 2 dias aberto, sempre 2 dias aberto. Pode ser que um dia a gente faça fechado? Pode, as condições têm que estar favoráveis. Uma coisa importante também, quando a gente fala de adaptabilidade, quando a gente fala sobre técnica, a técnica é o quê? É fazer algo com eficiência, utilizando o menor esforço possível. Tá? Então, quando a gente vai aplicar um retiro, a gente tem que pensar um pouco nisso. É lógico, é muito bacana quando você vê iniciativas de gente dando dinheiro para comprar comida, gente pedindo no semáforo, vendendo isso para conseguir dinheiro para fazer um retiro, mas de repente, muitas vezes essas iniciativas para se conseguir dinheiro, para fazer um negócio monstro, acaba desviando um pouco o foco da coisa. Para nós, o retiro inaciano ele tem um significado. Ele não é um significado de confraternização, ele não é um momento de esfuziante, não é um momento de, de exaltação. Não, o retiro inaciano nosso, ele exige algumas coisas que vêm previamente. E algumas agitações, quando a gente vai organizar um retiro, podem desviar a gente do foco. A gente está falando de congregações marianas. As congregações, elas têm uma média hoje, pelo que a gente pôde aferir diante de algumas pesquisas, uma média de 16 a 20 membros. Existem congregações com 30 até 60, 80 pessoas. Existem. Mas a quantidade de pessoas que faz parte hoje de uma congregação, por exemplo, na São Paulo Apóstolo, hoje nós temos 28 membros. Né? Então, não dá para a gente fazer alguns esforços, contar com determinadas equipes para organizar um retiro e deslocar muitos membros da própria congregação, porque senão a gente vai tirar muita gente para compor equipes e a gente vai ter pouca gente aproveitando o exercício em si. Por exemplo, se você vai fazer um retiro fechado e você precisa de uma equipe de cozinha, a sua primeira ideia é deslocar pessoas da própria congregação que façam parte de uma sessão que trabalhe já com isso para cozinhar para o retiro. Pronto, você já perdeu pessoas que poderiam estar fazendo exercício espiritual, mas vão estar dentro da cozinha, não vão poder aproveitar. Mesmo que essa pessoa ela fale assim, não, durante as explicações eu vou para o lugar das explicações do sacerdote, depois eu vou fazer o exercício na cozinha. Não dá certo, não é. O melhor é que essas pessoas estejam disponíveis. Então, quanto mais você simplificar isso, né, melhor. Você não dá muitas atribuições, você como liderança da congregação, não ficar distribuindo muitas atribuições para as pessoas dentro da congregação, sabe? Não, olha, você vai cuidar da secretaria, você vai cuidar da cozinha, você vai cuidar do sino. Num retiro, você não fica dando atribuições para os congregados. A atribuição do congregado no retiro é fazer o exercício espiritual inaciano e tirar o melhor proveito dele. Então, assim, pense nisso. Se você fala assim também, eu deixo de fazer o retiro na minha congregação porque dá muito trabalho. Reduza a quantidade de trabalho, né, e faça com que o essencial venha à tona dentro do retiro. Aqui, os nossos 2 retiros abertos, a gente entrou num acordo, no tempo de preparação prévia. A gente falou, olha gente, estamos pensando em fazer uma coisa bastante penitencial. Então, em anos anteriores, nós chegamos a fazer... Chegamos já, em algumas outras experiências, a adquirir marmitas. Falei assim, gente, vamos fazer uma experiência bem penitencial? Já é um retiro aberto, tá? Então você vai chegar de manhã e vai sair à noite.
aqui do local do retiro, foi na paróquia, inclusive. Então, a gente pode pegar as refeições e ao invés de fazer uma refeição, arroz, feijão, etc., a gente faz uma coisa mais reduzida. Não é um jejum. A gente faz um lanche. Cada um traz uma coisa no dia e a gente reparte. Quem está aí, que é da congregação de Fátima, congregação da Anunciação, foi bom o retiro? Dessa forma que nós fizemos esse ano? Tem um testemunho aí nos comentários. Então, assim, a gente fez o retiro dessa forma. Cada um trouxe um pouquinho de casa, fizemos uma escala prévia, não ficou ninguém na cozinha, tá? Não ficou ninguém ocupado com sessões, com uma série de coisas. E assim, não foi um retiro tão pequeno para os nossos moldes atuais. Nós fizemos um retiro para, acho que foram 22 ou 23 pessoas. Dentro da igreja, usando outros espaços e sem ninguém na cozinha. E todo mundo comeu. Fala aí, quem que está assistindo aí que é de lá? Deu certo? Alguém passou fome? Né? Dá para se alimentar normal, gente. E assim, você poupa esforço. Não tirou ninguém que poderia estar fazendo retiro para ir fazer outras coisas, né? Basicamente, você teve uma pessoa orientando o retiro e vendo essas outras coisas, organizando a cozinha, porque enquanto a pessoa prega, está orientando o retiro, ela está ocupada com os retirantes. Depois disso, ela está livre. Ela pode tanto fazer os exercícios quanto isso e ocupar de algumas outras coisas. Então, basicamente, você consegue fazer um retiro para mais de 20 pessoas com uma pessoa só na organização. Essa que foi a nossa experiência esse ano. E eu queria compartilhar com vocês isso, que é possível. Vocês não deixem de fazer um retiro porque vocês colocam muitas coisas na frente. Precisa da casa de retiro, precisa de muitas pessoas na equipe porque dá trabalho, precisa de um padre o tempo todo e precisa, né? Você tira todas essas coisas e fica só com o básico. O básico é alguém que oriente, um pequeno espaço disponível para essas pessoas usarem e interessados. O resto é tudo dispensável. Então, medite o seguinte: tanto vocês que são das nossas congregações aqui em Santos, quanto vocês que são de fora que estão nos assistindo. Quantas vezes eu deixei de promover na minha federação, na minha congregação, um retiro por causa de alguns desses fatores? Espaço, falta de padre, dá muito trabalho, falta de dinheiro. Você não gasta R$1 fazendo isso. Na verdade, quem vai trazer comida de fora, né? Você vai trazer um prato de salgado, você vai gastar com isso. Né? Você vai gastar com isso. Aí o José Renato, né? Os nossos 2 últimos retiros foram da paróquia São Paulo Apóstolo. Lá não tem ar-condicionado, a gente não deixa o ar-condicionado ligado, né? Mas isso é até uma orientação, né? Para a prática do próprio exercício. Você não pode dar conforto, principalmente nas primeiras 3 semanas, você não pode dar conforto para o retirante. Ele tem que buscar a penitência, né? Então, se você tem um ar-condicionado ligado na cara o tempo todo, de repente você tem um conforto muito grande que vai prejudicar, porque existe um apelo sensível nos exercícios. Você tem que imaginar, quando você faz a composição do lugar, em cada exercício, você tem que se imaginar dentro daquele lugar. Se você está meditando, por exemplo, o inferno, e você estiver num lugar com ar-condicionado, você vai ter uma dificuldade sensível muito grande para você conseguir se colocar naquele lugar. Se você está num lugar mais quente, é mais fácil. Entendeu? Isso daí, quando a gente vai orientar, a gente tem que falar: vocês busquem coisas que vão facilitar vocês a fazerem a composição do lugar do exercício. Então, vocês têm que imaginar um deserto quente, areia levantando, e você está com um ar-condicionado no 23, não tem condição, né? Então, você tem que favorecer isso. Mesma coisa, vai fazer um exercício de Jesus sendo tentado no deserto. Vamos supor que a gente pega esse exercício bíblico para fazer ali no começo. Não dá para você fazer a tentação de Jesus no deserto, fazer uma composição de lugar bacana, se você tiver com o teu bucho explodindo.
Porque, olha, é verdade que a gente encontra aí gente falando, eu vou no retiro para comer. A comida de retiro é muito boa. Às vezes tem que ser um pouco ruim, porque senão a pessoa não consegue aproveitar o exercício. Né? Ser de bucho cheio pensando em Jesus 40 dias fazendo jejum. Então, a questão do silêncio, né? O José Renato colocou aí. Não adianta também você favorecer um clima muito sociável dentro do retiro, né? Porque senão você vai inspirar as pessoas a quererem se comunicar umas com as outras, né? Então você tem que ter um clima de mais austeridade dentro do ambiente do retiro. E quando você simplifica, tira todas essas questões aí que a gente já desvendou e volta ao essencial, que são essas três coisas, alguém para orientar, um lugar minimamente aceitável para as pessoas ali que estão fazendo e pessoas interessadas, se você volta para isso, você consegue tirar todos os acessórios aí e voltar para o essencial. Talvez você tenha um retiro até mais proveitoso, né? E a gente fala em retiros abertos e retiros curtos. A gente está falando sobre tiro curto, sobre tiro e não sobre retiro, né? Você está fazendo um tiro curto, você tem que matar todo o conteúdo do retiro em pouco tempo. E às vezes você tem que ter algumas práticas que vão auxiliar o retirante a entrar no espírito do exercício, a fazer a composição do lugar mais fácil. Se você pegar um retiro de 30 dias, como normalmente fazem, eles pegam lá, você tem um lugar, e uma vez por dia você vai encontrar com um padre lá para pegar alguma orientação. Eles vão te dar um livrinho dos exercícios espirituais e falar, o seu quarto é ali, você fique à vontade. O cara vai ter uma semana, às vezes, para entrar, para fazer a composição de um lugar. Num exercício de 2 dias, você tem às vezes, minutos para compor um lugar, ao passo que o outro cara que fez um retiro completo tem dias. Então você tem que criar também, dispor algumas coisas para favorecer a composição do exercício. Porque é um tiro curto. Você tem que resolver o exercício em pouco tempo, né? Então tudo que tiver dentro do alcance, e aí já é mais uma orientação para quem vai orientar, para quem vai pregar o retiro, você tem que usar tudo que tiver dentro do seu alcance para fazer com que aquele exercício ele tenha a sua eficácia e a pessoa não tenha a sensação de que ela está perdida. Então você vai usar recursos que estiverem à sua disposição, né? Tanto recursos oratórios, recursos psicológicos, né? Nisso o exercício é bastante livre, desde que a pessoa consiga realmente, entendendo para que serve aquele exercício, ela consiga entrar no exercício, compor o lugar, entrar, fazer a sua meditação, e essa meditação depois ter o seu fruto. Às vezes você tem minutos para fazer isso, e às vezes você tem dias. Quando você tem minutos, você tem que ser esperto, você tem que ser ágil, você tem que saber o que você está fazendo, né? E toda ambientação pode favorecer. Se você faz a coisa ser mais austera, isso pode favorecer. Na maioria dos exercícios favorece, certo? Que outra questão a gente pode tratar? Vocês têm alguma dúvida sobre retiro? Principalmente quem é de fora. Eu estou vendo que tem o Alexandre Milani, e não sei se na federação de vocês costumam fazer o retiro. Estou vendo o Márcio, eu não consigo ver todo mundo, viu? Estou vendo o Denis. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem esse pessoal de fora aí. Se tiverem alguma dúvida aí, também podem colocar, viu? E até experiências nesse sentido, né? A gente faz o retiro, ou a gente não faz. Como é que tem sido feito fora, até para trazer aqui para dentro, né, da discussão. Vocês conseguem fazer? Vocês têm casa de retiro? Vocês percebem um pouco dessas coisas que eu falei, né? Então isso também é coisa para somar aí. Vamos lá. Passou por aqui o Reunildo. Passou uma pessoa aqui, não vou falar todo mundo não. Tem bastante gente que passou aqui pela nossa
pela nossa reunião hoje. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Pessoal das congregações de santos, da Anunciação, de Fátima, deu para captar alguma coisa aí? Espero que isso ajude vocês. Pensem naquilo que eu falei, né? Um dia vai ser vocês aí, de repente, organizando um retiro. Então, é aquela lei do esforço mínimo. Fazer muito um pouco. Retirar muito dos acessórios que nos impedem e fazer com que a gente olhe um pouco para o essencial, que são estas coisas, uma pessoa pronta para fazer, para orientar, para pregar, um padre por algumas horas para atender confissões e de repente rezar uma missa. Se não puder rezar uma missa também, paciência, mas pelo menos atender uma confissão, porque no retiro você consegue uma confissão muito boa geralmente, né? Então é bom que se atenda uma confissão. Se não puder assistir uma missa, não tem, só tem a missa de uma paróquia, assiste a missa da paróquia, entendeu? Mas não fique sem fazer o retiro não, porque é uma experiência assim que não tem comparação. Como o Blois falou aqui, né? Tem gente que confunde encontro com retiro, né? O retiro ele tem que seguir essa carcaça, os exercícios mesmo, deixados por Santo Inácio. Qualquer outra coisa, você pode chamar de inspirado nos exercícios espirituais. Mas o exercício espiritual é o retiro próprio nosso, não é outra coisa, é isso mesmo. Tá? E tem muitas coisas acessórias, por exemplo, falam, tem que ter alguém para fazer a animação. Isso prejudica. Pode ter animação, né? É o que eu falei, você tem 4 semanas, 3 dessas semanas são semanas penitenciais. Você tem que ter silêncio absoluto. As pessoas não podem olhar-se umas às outras, não pode se conversar. Então assim, não adianta você fazer um retiro e pensar, preciso de um grupo de animação. Isso não encaixa no retiro. Entende? Então tem muitas preocupações que geralmente a gente tem para qualquer outra coisa, para um encontro, etc., que não cabem no retiro. E a gente deixa de fazer o retiro porque a gente se preocupa com essas coisas que não só são acessórias, mas às vezes são até dispensáveis, entendeu? Deixa eu ver aqui quem falou. Aí, pessoal aqui de Santos falando, bom, o retiro foi em 2014, que foi feito dentro de um apartamento. E foi ótimo. Rogério, eu espero que tenha sido de alguma forma útil aí, né, o que você ouviu. Não sei se você chegou no começo da formação, mas se quiser, volta depois que acabar aqui, volta do começo para pegar o comecinho. E eu estou à disposição, tá? Eu sei que a gente não é da mesma core, né? Mas a gente é congregado e essas experiências um pode compartilhar com o outro aqui. Eu estou à disposição para isso, para compartilhar experiências, né? As experiências nossas aqui e a gente pegar também o que vocês têm aí e de repente trabalhar com isso. Nossos retiros a gente tem feito aberto, né? Então aberto você chega no manhã de um dia, aí fica da manhã até às 7 horas da noite, para não ficar muito tarde, né? Se tem alguém que mora em um lugar mais ermo, 7 da noite acaba, no outro dia a mesma coisa, 2 dias aberto. Não tem gasto com alojamento, refeição, é o que eu falei, você faz tipo ágape, né? Como é que é? Você faz uma escala, cada um vai deixar seu nome, eu vou levar um salgado, eu vou levar um doce, eu vou levar um refrigerante, cada um vai deixando seu nome e levando alguma coisa. E aí faz tipo americano, né? Se for muita gente, aí pega um auxiliar. Imagina assim, para arrumar uma mesa para 20, uma pessoa, né? Para 40, põe 2 pessoas aí, né? E essa pessoa não vai ficar o tempo inteiro voando, ela vai fazer tudo que ela puder fazer de exercício, e só ali, uns 20 minutinhos antes da hora de bater o sino para comer, aí chama a pessoa, vem aqui, a pessoa ajuda a arrumar a mesa, né, sempre em silêncio, coisa e tal, tira tudo da geladeira, esquenta o café, faz o café que tem que fazer,
matou ali, né? A gente que era em 23, nesse ano, fui eu sozinho, eu orientei o retiro, teve o padre no segundo dia, né? Mas eu orientei e no tempo livre entre as orientações, eu ia lá, esquentava o café, botava as bolachas na mesa, né? Então dá para fazer muito bem assim, com pouca gente, você não perde gente que ao invés de fazer o retiro vai estar ajudando coisas que não precisa, né? Você faz muita coisa com pouco esforço. Deixa eu ver aqui o comentário do Márcio. O grande problema é que fazem confusão entre retiro e encontro, né? Retiro é uma coisa mais reservada, encontro é mais livre, né? Então é isso, existe essa diferença. Como eu falei, você vai fazer um encontro estadual. Aí é diferente, aí você precisa realmente de alojamento, precisa realmente de boas instalações, etc, etc. Agora, para fazer um retiro, você não precisa de muita coisa, não. As pessoas vão pegar um ônibus para ir, um ônibus para voltar, vão levar um pão recheado, uma coca, vai gastar 10 reais aí. 10 reais é condição, cada dia. Você não precisa nem cobrar, você vai cobrar o quê da pessoa, né? Não cobrar ingresso. Isso daí é quando, né, vamos supor que você precise chamar um padre. Precisa dar uma espórtula para um padre. Tira do caixa da federação. Ah, o padre vai vir aí atender as confissões e rezar a missa. Você dá a espórtula do padre, dá 200, 300 reais do caixa da congregação, né? Que é uma coisa mínima. E mesmo que você faça isso entre as pessoas, 20, 30, 40 pessoas, para dar 200, 300 reais, cada uma vai dar 10 reais. Entendeu? Você faz isso com um custo muito pequeno. Se quiser ratear, não onera em nada o caixa da congregação, né? A Alisson também falou, na nossa Federação de São José dos Campos, até hoje só a nossa que fez o retiro. Isso é uma coisa também para se pensar, Alisson, porque o retiro que vocês fazem aí, isso é da auxiliadora, né? Vocês fazem um retiro fechado aí também, e às vezes talvez não tenha feito ainda retiro porque tem todos esses empecilhos. O que eu posso te falar é, mostra essa live pode ser o início de uma discussão, tá? Eu quero sempre trazer temas. Eu sei que o pessoal de Santos já fez retiro, conhece bastante, já falei, mas isso talvez na parte organizacional eu nunca tenha falado, né? Mas para vocês levarem discussão, né? Para as federações de origem de vocês falarem, gente, a gente não está fazendo de bobeira, dá para fazer, né? Então, de repente, vocês São José dos Campos que já fazem o retiro, o que vocês têm a oferecer, de repente, para a federação? Porque a federação vai falar, vai levantar várias questões, vai falar, a gente não tem dinheiro, a gente não tem espaço. Espaço eu sei que tem. Vocês têm a casa de retiro aí, que é uma ótima casa de retiro. Não precisa fazer retiro fechado. Na casa de retiro, faz retiro aberto. O mesmo esquema. Se a desculpa for essa, né, e você já tem resposta para várias indagações. O Denis falando, sempre é feito aqui na Federação de Marília, domingo, segunda e terça, até às 13 horas, isso no carnaval, né? É feito basicamente isso que você está falando, com a presença do padre sempre, com a missa diária. Você vê como é maleável? Às vezes você pode ter o padre pode pregar, né? No ano passado, o nosso assistente que pregou, vai ter uma vez que não vai poder o padre pregar, e agora? Vai ficar sem? Ah, não, tem o retiro ótimo, é só 200 reais e mais a passagem de ônibus. São 5 horas de viagem de ônibus. Você não está possibilitando o cara ir para o retiro. Você está criando entraves. Porque assim, eu não sei, ainda mais agora na situação que a gente está passando, talvez acabando isso aqui, muita gente tenha muita dificuldade financeira. Se você vier falar, aqui não tem, mas a gente tem um retiro ótimo que vai sair para você só 400 reais, a pessoa não vai fazer. Por isso que eu estou falando de fazer um retiro que o cara vai gastar 10 reais e mais o dinheiro do busão. Entendeu? E vai ter uma eficácia muito semelhante à eficácia de um retiro fechado. É só ter disciplina.
Além das confissões e missa, importante também foi a via sacra. Isso é um dos exercícios de piedade, não faz parte do exercício espiritual em si, mas é um exercício de piedade muito próprio, dentro dos exercícios da contemplação da paixão. Na terceira semana, você também fazia a via sacra, né? E outras coisas, por exemplo, um terço doloroso, muito bom, né? Tem outras práticas de piedade que ajudam muito. Se você tem tempo para fazer isso, durante o retiro você pode aplicar outros exercícios de piedade. Por exemplo, no nosso indulgenciário você tinha uma indulgência plenária para o retiro, né? Hoje você não tem isso mais tão claro. Nos documentos de indulgência você não tem isso. Você pode fazer uma reza do terço em grupo, a reza do terço da indulgência plenária. Então você pode fazer algumas trocas. A via sacra da indulgência plenária. Entendeu? Então você pode fazer esse jogo, tanto a questão do exercício em si, que tem esse aproveitamento espiritual, quanto a questão de indulgências e outras coisas, né? Aí, ó, Federação de Parintins fez um retiro de carnaval para 400 pessoas. A grande maioria dorme em rede. Só as mulheres dormem no quarto. Antigamente o retiro chegava a, não consigo ler aqui, 2.000 retirantes. Então, é o que eu falei. Você consegue adaptar de 2.000 pessoas para 10 pessoas. Né? Dá para fazer muita coisa aí, viu, gente? Dá para fazer muita coisa com pouco dinheiro. Só a boa vontade já conta muito ponto. E se você não consegue fazer a nível de federação, você consegue instruir as pessoas para fazer a nível local. Então, por exemplo, a federação não tem estrutura, a federação é muito grande espacialmente falando, por causa da diocese, que é muito comprida. Não dá para fazer um retiro só para a diocese inteira, porque senão vai vir gente que tem que pegar 3 horas de ônibus. Não dá para fazer todo mundo numa vez só. Você vai, como dirigente, vai se munir de conhecimento, vai fazer um retiro espiritual primeiro, vai aprender a dinâmica, tem que ter toda a questão do estudo, e aí você vai transmitir para dirigentes locais. Você ensina para os locais. Então assim, você não consegue fazer um retiro da federação? Eu vou te dar toda a ferramenta para você fazer um retiro na sua congregação. Então, por mais que você tenha 20 congregações, você tem 20 réplicas de retiro. Você, tirando essas questões que não são essenciais, como eu expliquei, você consegue reproduzir isso muito mais. É só a pessoa realmente ter noção daquilo que está fazendo. Ou você pode ter um pregador de retiro itinerante na sua federação. Pode ser um instrutor da federação. Capacita esse instrutor da federação a fazer esses retiros e ele fica itinerante pela federação, aplicando retiros localmente para cada congregação. Ou você aglutina as congregações mais próximas e as mais afastadas você aplica um retiro individual para aquela congregação. Tá aí, várias possibilidades. Né? Várias possibilidades. Beleza, gente? Espero que seja proveitoso. Espero que quem, além de vocês que estão aqui assistindo, quem mais tem oportunidade de esbarrar por aqui, lógico, faço um convite a todos vocês que estão assistindo de compartilhar isso. E não, eu vi o Bruno falando, mas vai morrer comigo. Compartilha isso, faz as pessoas assistirem e provoca elas. Né? Por que a gente não faz? Olha só quantos motivos a gente tem que fazer, não é tão difícil assim. E contem comigo, eu posso orientar vocês o pouco que eu sei. Né? Podem, no jornal, no manual da CM.com, a gente tem lá muita coisa dos exercícios espirituais que podem ajudar muita gente a aprender. Né? Tem o inbox aqui do Jornal Alvorada, meu perfil pessoal, vocês fiquem à vontade para me chamar, tá? No que a gente puder ajudar. E eu fico feliz que você fala assim, nossa, a gente está passando por um período que é totalmente inútil, né? Um período que a gente está aqui encostado sem fazer nada. Não, bobinhos, esse é o momento de fazer. Esse é o momento de levantar essas baita discussões aí. Agora que vocês puderam parar um pouco para pensar na vida e levar isso para as federações de vocês. Né? Então já falei aqui sobre reunião, já falei sobre os exercícios espirituais, já falei sobre vários assuntos aí que são passíveis de debate nas federações locais de vocês, e eu espero que realmente isso
agite, né, a vida de vocês. Agora é o momento, agora vocês têm tempo aí, não estão tão preocupados com determinadas atividades, não é? Coisa que vocês queimavam a pestana não estão queimando, então queimem com outras. Tá certo? Então é isso, deixa eu ver aqui se alguém mais comentou. Então, o Márcio está falando do retiro da Congregação Nossa Senhora Auxiliadora. Na verdade, ele falou aqui do padre Renato Leite, que ele é o assistente da Coresp, né? Ele é da congregação de Interlagos, que é a Rainha Santa Isabel de Portugal, e ele prega lá em São José dos Campos. Então não tenho nem o que falar do padre Renato, ele é excelente. Bom, caríssimos, é isso, estou à disposição. Tá bom? Vamos terminar, fazer as nossas orações. Vamos pedir mais uma vez, então, que Nossa Senhora visite a cada um dos que se encontram em suas casas, desses que nos acompanham, aqueles que não nos podem acompanhar, que possamos todos sentir o afago, o abraço de Nossa Senhora, assim como nós sentimos quando nos encontramos juntos em nossa congregação, sob o olhar materno da Virgem Maria. Ela também está aqui em nossas casas nesse momento. Ele está aqui para nos auxiliar, nos abraçar, nos cobrir com seu manto, e que cada um possa em sua casa sentir-se da mesma forma. Nesta hora que nós passamos juntos, cada um em sua casa fez a sua casa ser de alguma forma uma pequena congregação mariana. E nós vamos pedir então também que nossa mãe permaneça aqui em nossas casas, ajudando-nos em nossas dificuldades, compartilhando nossos cotidianos, que ela possa nos guardar nossa saúde, curar aqueles que se encontram enfermos, se for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, que eles permaneçam enfermos, mas que se conformem à santa vontade dele, que possam usar o momento de sofrimento para a sua santificação especial, que eles compreendam que não estão sozinhos nesse mundo, nem que por sua doença estão isolados, abandonados, mas que estão mais unidos ainda ao sacrifício da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim podem fazer-se sacrifício junto dele para a conversão dos pecadores, para a própria salvação e para a salvação do mundo inteiro. Também pedimos por aqueles que são agonizantes no dia de hoje, que vão se encontrar com Nosso Senhor, que possa Nossa Senhora também estar presente nesse momento, ser sua defensora, advogada, naquele momento do seu juízo particular, que possa ela também acompanhar a cada uma dessas almas que retornam para o Pai. Pedimos por todas as congregações marianas, de modo particular, as congregações marianas da Diocese de Santos, as congregações e federações de todos aqueles que acompanharam essa reunião, e também a todas as congregações espalhadas por todo esse Brasil. Que cada uma delas possa viver de forma fecunda a vocação de ser congregado, de fazer congregação mariana, sem nunca se desviar do propósito, abraçando tudo que é próprio do congregado, para que então, cumprindo a regra, nós possamos um dia então contemplar Deus face a face, de intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, Altíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Lembrai-vos, Mãe amorosíssima, desta congregação, que instituísse como cidade de refúgio para salvaguardar da corrupção geral
os descendentes não degenerados daqueles que vos amaram e serviram tanto. Fazei que as vossas congregações se multipliquem nesta terra que é vossa, neste Brasil, que nossos antepassados vos consagraram. Não permitais que o demônio lance desunião entre os que estão unidos no vosso amor, que prometeram vos servir e de quem sois mãe. Perdoai-nos, por último, Mãe piedosíssima, a nossa tibieza, a nossa frouxidão e negligência no vosso serviço. Alcançai-nos de vosso divino Filho o perdão dos nossos pecados. Dai-nos o vosso amor e abençoai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Regina Celi, letare, alleluia, viaquem meruisti portare, alleluia, resurrexit sic odixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós com prolepia, benedicat Virgo Maria. Salve Maria!